Boa noite, pessoal. Com bastante atraso, vamos falar um pouquinho do nosso 10º eletrocardiograma. Não vou me esticar muito, não. Eu queria só colocar alguns pontos nesse traçado que alguns de vocês já começaram a chamar a atenção e mencionar no dia que eu postei. Bom, na verdade, está aqui, né? Padronização é 25 milímetros por segundo. Quando a gente vai definir esse eletro, eu não cheguei a pegar nem a identificação do paciente, não me lembro se é homem, se é mulher. E quando a gente vai definir agora, depois da identificação, viu a padronização, vai definir o ritmo, já saltou aos olhos aqui de todo mundo, acredito eu, que esse eletro está esquisito, tem alguma coisa estranha isso aqui. Esse eletro, ele tem, às vezes você bate o olho e fala, engraçado, será que isso aqui é um QRS? E aqui uma onda T? Né? Mas aí você já vê aqui, tem um aspecto diferente, depois aqui a gente vê que é um QRS facilmente identificável, com, né, alargado aqui no caso, bem alargado, facilmente perceptível esse alargamento, essa duração prolongada. Bom, o que é isso aqui? Na verdade, a gente vê aqui uma espícula de alta energia extremamente veloz, que é justamente a espícula que a gente identifica nos pacientes portadores de marcapasso. Vocês olhem aqui, ela, dependendo, né, da posição que a derivação está enxergando, essa espícula, a gente vê uma espícula com amplitude diferente. Mas, basicamente, o que essa espícula significa isso, é uma descarga de energia fornecida pelo marcapasso. E nesse paciente especificamente, o que a gente tem? A gente tem uma espícula, e se vocês observarem, logo depois da espícula, vocês vão ver aqui a onda P. A gente consegue ver ondas P de morfologias diferentes, em diferentes derivações. Aqui a onda P que tende a inverter um pouquinho, em V1. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um marcapasso. Normalmente os marcapassos, eles têm, antigamente, os marcapassos eles tinham um cabo só. O cabo, os primeiros, eles eram implantados via epicárdica. Se fazia uma microtoractomia no paciente, o gerador ficava embaixo da pele, eram geradores enormes, que duravam até 20 anos. Cheguei a ver paciente com 20 anos de implante de marcapasso e que estava lá ainda com carga no gerador, e o cabo ficava aqui no epicárdio e espolarizava o ventrículo a partir dessa posição. Com o passar do tempo, o implante passou a ser endovenoso. Entra pela veia cava, né, superior normalmente, passa pelo átrio direito e implanta na parede do ventrículo direito, por via endocavitária. E a partir daqui estimula o ventrículo direito e posteriormente o ventrículo esquerdo. Esses marcapassos iniciais, eles tinham uma curiosidade. Apesar de serem um dispositivo bem interessante, foi um salto em termos de tecnologia, esses marcapassos, eles não eram nada fisiológicos, porque o paciente podia estar chorando, rindo, com raiva, dormindo, e o médico, o eletrofisiologista programava o marcapasso para bater 70 batimentos por minuto, e o coração do paciente ia, independente do que ele estivesse fazendo, ia bater 70 batimentos por minuto. Então, isso acabava não respeitando a fisiologia do coração desse paciente. Com o passar do tempo, deixa eu mudar essa correção para uma porcaria. Com o passar, continua uma porcaria, mas vamos lá. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Os marcapassos evoluíram, a gente continua tendo o cabo implantado no ventrículo direito, e também, aqui está o gerador, que fica, né, no subcutâneo, normalmente está aqui na região de subclávia, na região subclávia, e além do cabo ventricular, a gente tem um eletrodo atrial.
E aí a gente já tem um marcapasso que ele tem a função de comandar, ele pode comandar ou só átrio, ou só ventrículo, né? Ou ambos. E uma coisa interessante, principalmente naquele paciente que tem um nó sinusal funcionante, o que acontece? Ele percebe a ação, a ativação do nó sinusal e ele acompanha a frequência que o nó sinusal definiu. Então, se o paciente taquicardiza, ele vai taquicardizar. Se ele bradicardiza, ele vai bradicardizar o ventrículo. Então, é um sistema bem fisiológico, muito bacana isso aqui. E aí, o que acontece? Então, tá aqui o nosso coraçãozinho, né? E os nossos eletrodos. Eletrodo atrial e eletrodo ventricular. Aí, vamos aplicar isso aqui para o nosso eletrocardiograma, para esse aqui. O que a gente está vendo aqui? Aí a gente já identificou a espícula, né, de alta energia do marcapasso, e a gente vê, depois da espícula, como eu comentei, uma onda P. A gente, às vezes, vê, ela é melhor visualizada em algumas derivações do que em outras, mas você vê a onda P. Então, o que está acontecendo? Você está tendo uma ativação aqui do eletrodo atrial, só que o sistema de condução nesse paciente aqui está normal, porque aqui você tem né, despolarização atrial através da onda T, e depois a condução atrioventricular é normal. Nesse caso aqui, esse paciente, antes de eu comentar isso, deixa eu fazer um comentário para facilitar o entendimento. Quando o marcapasso, quando o eletrodo ventricular ele despolariza o ventrículo, o que acontece? Ele despolariza a partir do ventrículo direito. E isso, na prática, na despolarização ventricular, vai funcionar como se o paciente tivesse um bloqueio do ramo esquerdo. Porque no bloqueio de ramo esquerdo, a despolarização ventricular começa no ventrículo direito e se propaga célula a célula em direção ao ventrículo esquerdo. E isso, né, faz com que o vetor resultante, né, por exemplo, aos olhos de V1, ele fuja, vamos colocar um V1 aqui. Nosso vetor resultante, o AQRS, da despolarização ventricular, ele vai fugir de V1 de uma maneira lenta, porque é célula a célula. Então, se está fugindo de V1 faz um registro negativo, e se é célula a célula e é lento, a gente tem um QRS alargado, com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Isso é o que acontece quando os ventrículos estão sendo ativados pelo cabo do marcapasso a partir do ventrículo direito. Aí você olha e fala, mas engraçado, esse paciente aqui, ele tem a espícula ativando átrio, mas eu não vejo espícula aqui ativando ventrículo em lugar nenhum. Tem hora que dá até uma duvidazinha igual aqui, mas a gente esperaria encontrar uma espícula também de alta energia, rápida, aqui ativando todos os ventrículos. Aqui, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu não me lembro se eu postei isso lá na página na página nossa do WhatsApp. Aqui o que acontece é que esse paciente, na verdade, ele tem uma capacidade dupla câmara, tudo bem, onde o eletrodo atrial está trabalhando, mas o sistema de condução está funcionando em nível atrioventricular. Mas ele já tinha um bloqueio de ramo esquerdo prévio. Então, esse QRS que a gente está vendo com padrão de BRE aqui, não é por causa de um marcapasso ativando o ventrículo, é por causa do bloqueio de ramo esquerdo que ele já apresentava. Aqui, o defeito, o problema desse paciente está no nó sinusal. O nó sinusal não despolariza de maneira adequada, ele não ativa ambos os átrios, então o marcapasso assume essa função. Esse marcapasso, isso é dinâmico. Às vezes, se ele tiver um BAV total intermitente, de vez em quando a gente vai encontrar
espícula atrial e espícula ventricular. Isso pode acontecer. Às vezes, o nó sinusal funciona, que é beleza, mas o nó ventricular, no sistema de condução, não. Aí você não tem espícula atrial e você vai ter uma espícula ventricular. Fora isso, não vejo nada demais nesse eletrocardiograma. Eu acho que não chega a ter, nem se for mulher, não tem critério de sobrecarga ventricular esquerda, não chega a 20 direito aqui pelo índice de Cornell. A análise de sobrecarga atrial esquerda ficou prejudicada, né? E a repolarização ventricular, como a gente já comentou outras vezes, a gente tem alterações difusas da repolarização ventricular, que são alterações, um minutinho, de besteira aqui, moçada. Essas alterações, elas são alterações secundárias, porque a gente tem aqui uma despolarização ventricular alterada, e com isso a gente vai ter uma repolarização ventricular alterada por causa da despolarização que está com problema. Então, é uma alteração secundária da repolarização ventricular, que, como eu já comentei antes, no bloqueio de ramo esquerdo, a repolarização ela tende a ser oposta à polaridade do QRS. Acho que basicamente é só isso, esse eletro aqui. O interessante era ver esse aspecto do estímulo atrial aí pelo marca-passo. Grande abraço para todo mundo aí. A gente vai se vendo ao longo da semana. Até mais.